Agora nós vamos falar sobre o acordo entre Coteminas e trabalhadores. 721 postos de trabalho serão fechados na Coteminas aqui em Blumenau. E houve um acordo para a rescisão trabalhista desses trabalhadores. Carlos Maschi, presidente do Sintrafit, o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, está conosco para falar desta situação. Obrigado, presidente, pela atenção com a gente. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação a gente poder estar aqui, a rádio abrir esse espaço para que a gente possa, então, falar sobre esse tema, que é um tema tão delicado, né, que envolve tantos trabalhadores, mas é sempre bom a gente poder esclarecer tudo que envolve essa questão desse acordo que foi firmado, então, no dia de ontem. É triste a gente falar em fechamento de 721 postos de trabalho numa empresa que tem em torno de 1.200, né? Para ver como diminuiu postos de trabalho em um único local. Como tudo isso aconteceu? Desde quando, né, se vem essa negociação? Desde quando a Coteminas tem comunicado que a situação financeira dela não estava mais tão equilibrada ao ponto de diminuir tão drasticamente o tamanho da unidade aqui em Blumenau? Pois então, Jorge, essa situação da Coteminas, ela não é uma situação que é de ontem, ela já vem apresentando problemas ao longo de alguns meses, eu digo inclusive ao longo de mais de ano. O problema começou no final de 2021, que a gente começou a perceber os problemas aqui na unidade de Blumenau, né? Naquela ocasião, a empresa procurou o sindicato e a empresa, então, implantou o chamado layoff, né, que é a suspensão do contrato de trabalho. Naquele determinado momento foram mais de 500 trabalhadores que o contrato foi suspenso. A empresa alegava que não tinha demanda, não tinha recursos para comprar matéria-prima, não tinha recursos para produzir, para fazer o produto. Então, decidiu-se em deixar aqueles trabalhadores em casa, né, do layoff, foi suspenso o contrato. Além daqueles, os outros também ficaram em casa, num sistema de licença remunerada. Então, praticamente 1 ano e meio, esses trabalhadores não colocam o pé na empresa, não estão trabalhando, não produzem nada, vêm recebendo seus salários, né? E aí a situação ela foi cada vez se agravando mais. A empresa, no ano passado, começou a deixar de recolher o fundo de garantia a partir do mês de agosto, e esse ano, 2023, então, colocou novamente um grupo em layoff. Aqueles que saíram do layoff em 2022 foram para a licença remunerada, e aqueles que estavam na licença remunerada entraram para o layoff agora no ano de 2023. São 5 meses de suspensão do contrato de trabalho, que vai se encerrar agora no começo de agosto. Então, além dessa situação, então começaram aí os problemas de atraso de salário no início do ano, foram vários meses, teve meses que teve 11 dias de atraso de salário, teve meses que teve 2 dias, 3 dias, se eu não me engano tem outro mês que teve mais 7, 8 dias de atraso de salário, né? Sindicato, desde que teve esses atrasos no salário, a gente vem mobilizando os trabalhadores, fazendo protesto na porta de fábrica. O sindicato ingressou com ações judiciais tanto para cobrar a questão do fundo de garantia, como também a questão do pagamento em dia dos salários. A legislação ela é clara, ela fala do pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Então, chegou-se nessa situação e agora, faz 2, 3 semanas atrás, que a empresa então começou essas negociações que tratavam especificamente das demissões, né? No primeiro momento, a empresa procurou o sindicato falando de que teriam mais ou menos 300 demissões para fazer de trabalhadores que queriam sair, e que a proposta deles seria o pagamento em até 24 parcelas das verbas rescisórias. Essa foi a primeira conversa.
Passaram-se 2, 3 dias, a empresa novamente procurou o sindicato e aí anunciou aproximadamente 700 trabalhadores e aí chegou-se num número de 15 parcelas, né? Fizemos uma grande assembleia na porta de fábrica, os trabalhadores obviamente não aceitaram essa proposta e aí a gente levou essa discussão para o Ministério Público do Trabalho, aonde nós tivemos uma audiência, mas essa audiência ela se estendeu por 2 dias, né, de tamanha que foi a discussão, né, de tamanho que é esse problema que envolve esses trabalhadores. Foi semana passada, na quinta-feira, na sexta nós continuamos, e aí das 15, na quinta-feira diminuiu para 12, e na sexta-feira de 12 parcelas, então chegou o seu número de 10 parcelas, que foi a proposta final apresentada pela empresa. A empresa alega que tem um valor X, né, de um valor por mês que pode ser pago pode ser utilizado para fazer o pagamento dessas rescisões. O que garantiria esse pagamento, né? Esse o que é mais importante de tudo. Né? Exatamente isso, né? Então, eles trabalharam em cima desses valores que eles teriam disponíveis todo mês, então, para fazer as rescisões. Além dessa questão do parcelamento, eu acho que a gente teve outros avanços na negociação, que acho que é importante a gente destacar aqui nesse espaço que vocês estão nos concedendo aqui. Foi incluído também nesse parcelamento uma multa referente ao artigo 477 da CLT, que diz o seguinte: quando uma empresa demite e ela não paga a rescisão em até 10 dias pós, né, a demissão do trabalhador, ela tem que pagar uma multa, então, do 477. E essa multa está inclusa dentro do parcelamento. E, além disso, também, nós conseguimos negociar os dias em atraso do salário, porque tem uma decisão da Justiça do Trabalho de Blumenau, dizendo de que se a empresa atrasar novamente os salários, é multa de R$100 por dia por trabalhador. Então, nós estamos fazendo ainda o levantamento, desde janeiro até o presente momento, até na data de ontem, os dias que teve de atraso, também vai ser incluso no parcelamento. Então, os trabalhadores vão receber R$100 por dia, né, que dependendo, a gente está fazendo um levantamento, que pode chegar a 14, alguns casos até 21 dias de atraso. Né? Então, está só se finalizando o levantamento para ter o número exato. Então, isso está incluso dentro do parcelamento apresentado pela empresa. Quer dizer que o trabalhador, em princípio, não terá nenhuma perda. A única perda ele não terá. É o parcelamento. O parcelamento e a vaga de emprego que ele teria. Exatamente, né? Isso, né? E aí, diante dessa proposta que a empresa então apresentou na sexta-feira, nós convocamos então uma assembleia no dia de ontem. Foi feito lá na Associação Artex, porque é um espaço grande que a gente conseguiria colocar todos os trabalhadores lá. Teve a participação de aproximadamente 800 trabalhadores da Coteminas nessa assembleia, uma participação massiva dos trabalhadores, óbvio, porque é do interesse deles esse assunto, né? A gente apresentou essa proposta colocada pela empresa e nós deixamos, como sindicato, Jorge e ouvintes, nós deixamos muito claro que não é a proposta que o sindicato gostaria de apresentar para os trabalhadores. Nós fomos, em todas as negociações, tentando manter principalmente os postos de trabalho, daqueles que não gostariam de sair. Essa era a nossa pauta principal. Né? E aí, o que a empresa, isso ainda na negociação, falou o seguinte: que estaria fazendo essas demissões de forma escalonada. No primeiro momento seriam demitidos ainda durante o mês de julho os trabalhadores que desejarem sair da empresa. Eles têm uma lista de 284 nomes de trabalhadores, mas essa lista, segundo informações da empresa, já superou os 300 trabalhadores. Então, acho que com essa situação, muitas pessoas decidiram, não, realmente, eu não quero mais ficar, eu quero sair da empresa. Pode ser bem maior do que isso ainda, né? Isso. Então, né,
Muitos estão procurando a empresa ainda, a orientação é essa, de que quem realmente não queira ficar, que procure o RH da empresa, dê o seu nome, que possivelmente ainda entra nas demissões do mês de julho. As demais, então, seriam feitas durante o mês de agosto e as outras no mês de setembro. Então, teve uma divisão desses 721 trabalhadores durante 3 meses. Então, como eu havia falado, obviamente não é a proposta que o sindicato gostaria de apresentar e nós deixamos isso muito claro na Assembleia ontem. Nossa proposta seria manter os empregos que gostariam de permanecer na empresa e aqueles que desejariam sair que recebessem uma única vez, né? Mas não conseguimos, eu acho que a negociação ela foi até o limite, a empresa alegou que teria um limite de recursos mensal para fazer o pagamento, senão estaria comprometendo, inclusive, os pagamentos mensais, né? A gente levou isso tudo para os trabalhadores, apresentou essa proposta no dia de ontem e aí os trabalhadores votaram de forma secreta, porque a gente não quer expor ninguém, pressionar ninguém, o trabalhador tem que ter livre arbítrio do que ele quer, se ele quer ou se ele não quer, né? Eu acho que só antes de falar do resultado, Jorge, é importante a gente colocar aqui que dentro do acordo tem uma questão que para nós como sindicato é nova também. Pela primeira vez a gente conseguiu um imóvel da empresa. Uma garantia. Garantia real para os trabalhadores. De que não haverá calote no parcelamento. Exatamente, né? Isso, como já aconteceu anos atrás com outras empresas, inclusive também em outras categorias que trabalhadores ainda estão esperando ver a cor do dinheiro. Então, nessa negociação, para tentar, é um negócio fiduciário, seria a mesma coisa que alguém comprar uma casa, pegar o dinheiro emprestado do banco e essa casa fica em garantia do banco enquanto a pessoa estiver pagando. Foi dessa forma que foi feito, então, esse acordo com a Coteminas. A Coteminas, então, colocou à disposição um terreno de aproximadamente 24 mil metros quadrados, que fica ali próximo da empresa. Diz que é um terreno que é loteável e tal. Hoje parece que tem reflorestamento em cima do terreno. Avaliado, tem uma avaliação de aproximadamente 30 milhões de reais desse terreno. As dívidas trabalhistas, né, os valores das verbas rescisórias, ficam em torno de 35 milhões. O que falta desse valor ainda a gente vai pegar em máquinas, né? E a propriedade tanto do terreno como das máquinas não vai ser da Coteminas enquanto ocorrer o parcelamento, enquanto houver o pagamento dessas verbas rescisórias de forma parcelada. Depois, automaticamente, volta de novo a propriedade para a empresa. Então, a gente fez dessa forma para que realmente haja uma garantia real e de que a gente não seja surpreendido com uma recuperação judicial, ou seja, surpreendido com uma falência, aonde todos os bens da empresa acabam caindo dentro de uma recuperação, dentro de uma falência, e os trabalhadores, né, com muita dificuldade vão acabar recebendo esses valores. Aí leva anos para receber. Dessa forma, não. Da forma como foi feita, então, se acontecer de não cumprir o acordo, o sindicato vai executar o acordo, vai botar o imóvel à venda e esse dinheiro vem para os trabalhadores. Se houver isso. Eu acho que isso também é um sinal da empresa de que ela quer fazer o pagamento, né? Então, por exemplo, se você quer pagar a sua dívida, não tem problema de você dar um bem em garantia, dar uma garantia real e depois essa propriedade volta de novo para a empresa, né? Então, nós sentimos na Assembleia ontem que isso de alguma forma tranquilizou um pouco mais os trabalhadores, que eles tivessem mais confiança nesse acordo, de que realmente seja feito o pagamento e de que eles venham a receber, então, esses valores. 2 pontos aí que eu queria conversar com o senhor. O primeiro tem postos de trabalho aqui na cidade para absorver essa mão de obra que vai ser jogada nesses 3 meses? E o segundo ponto, como fica a situação? São 721 demissões anunciadas pela empresa. Então, cerca de 400, 500 ainda vão ficar. Há uma preocupação com esses que vão ficar na empresa. É claro que a Coteminas já anunciou que está
fazendo aí um acordo com a Shen, a empresa chinesa, mas tem toda a questão de entrar aí no país, onde vai operar, de que forma vai operar, tudo isso, né? Como é que fica a situação de quem fica na empresa e como está o mercado de trabalho, né, para absorver essa mão de obra? Bom, Jorge, a primeira pergunta que é sobre esses postos de trabalho. A própria empresa, a própria Coteminas, está fazendo contato com agências de emprego, né? Eles informaram para nós, inclusive na mediação no Ministério Público, de que eles estão em contato com 2 agências de emprego e que essas agências de emprego falaram que tem 500 vagas na cidade, 500 vagas de emprego. Além disso, teve 2 empresas grandes da nossa região que entraram em contato com o sindicato. E tudo que a gente puder fazer, obviamente, a gente vai fazer para tentar ajudar e recolocar esses trabalhadores no mercado de trabalho, né? Uma empresa delas é a empresa Raco, da Vila Itopava, entrou em contato e disse, nós temos vagas de emprego aqui, e a outra empresa foi a empresa Karsten, que também entrou em contato conosco, dizendo, temos vaga de emprego aqui. E aí a gente vai tentar organizar de tal forma isso para que no dia que ocorrer as homologações dos trabalhadores que vão ser realizadas no sindicato, que essas empresas possam estar lá, a pessoa passou na homologação, já vai conversar. Vai conversar, as empresas já vão estar disponibilizando e se a pessoa tiver interesse, bobear, ela vai sair praticamente empregada. E olha só, né? Às vezes tem um mal que vem para o bem, né? A pessoa sai... perde o emprego numa empresa, consegue conquistar emprego na outra, talvez não com aquele salário inicial que saiu da outra empresa, mas recebendo também a rescisão parcelada, né, que seria um reforço aí por um período. Exatamente, Jorge. E a outra questão, outro ponto que você me perguntou foi sobre os trabalhadores que vão permanecer na empresa, né? A empresa, ontem, um representante da empresa na Assembleia também fez uso da palavra, explicou a situação da empresa. Inclusive, ele falou de que eles estariam agora reorganizando o trabalho, os turnos de trabalho, e que nas próximas semanas, talvez até dentro de um mês, eles estariam começando a chamar as pessoas que vão permanecer na Coteminas para voltar a trabalhar. Parece-me que tem alguma coisa de demanda aparecendo de trabalho, né, para que essas pessoas possam voltar a trabalhar. As que ficarem, né, todos os direitos estão assegurados, a empresa tem que cumprir com os seus deveres, né? Então, nesse sentido, porque muitos deles ainda estão com o contrato suspenso ou estão em licença remunerada, estão em casa. Tudo continua acontecendo normalmente, tá? Mesmo que não esteja trabalhando, a empresa tem que continuar pagando o salário dessas pessoas estando em casa, tá? E a empresa, então, anunciou que dentro dos próximos dias ou no próximo mês, então, deve estar entrando em contato com os trabalhadores para que, aos poucos, retomem as atividades aqui na Coteminas, na unidade de Blumenau. Outra preocupação é sobre o setor, né? Se uma empresa forte, nacional, como é a Coteminas, passa por essa situação, como é que estão as outras, né? Há preocupação do sindicato para que isso possa acontecer com outras empresas aqui da região? Não, Jorge, nesse sentido não. O que eu acho que, por exemplo, eu dei 2 exemplos aqui de empresas que estão contratando, né? Normalmente estão bem estabelecidas. Quando as empresas estão contratando é porque tem serviço, tem demanda, tem trabalho, né? Tem vendas, né? Não é o que a gente vem acompanhando na categoria, né? A questão da Coteminas, na nossa avaliação, um fato isolado. É um fato isolado que não vem de agora, já vem se arrastando praticamente há 2 anos essa situação. Imagina, uma empresa que há mais de 1 ano e meio não produz absolutamente nada, né? Ela não vem produzindo nada. E as outras empresas da categoria, muitas delas acabaram absorvendo esse mercado da Coteminas, né? Empresas grandes aqui da nossa região que inclusive estão contratando trabalhadores. Então, é uma questão isolada, essa questão da Coteminas, né? E a gente, obviamente, Jorge, que a gente torce para que
volte a ter trabalho para esses trabalhadores, né? Que a empresa volte a operar aqui em Blumenau, que a gente possa ter mais postos de trabalho, enfim, que a situação se normalize na empresa Coteminas, né? Aí, agora acho que voltando para a questão da Assembleia ainda, né, Jorge? A questão, então, a proposta foi apresentada aos trabalhadores no dia de ontem e após, né, esclarecimento, o sindicato tirou dúvidas, né, trabalhadores fizeram perguntas. Nós, então, colocamos essa proposta em apreciação dos trabalhadores votaram, e a ampla maioria dos trabalhadores aprovou, então, essa proposta, a última proposta apresentada pela empresa Coteminas. Foram convocados todos os trabalhadores da Coteminas, né? Desses que participaram, foram aproximadamente 800 trabalhadores que participaram dessa assembleia no dia de ontem. Desses, 734 trabalhadores aprovaram a proposta, né? Então, isso representa 94% dos trabalhadores. 45 trabalhadores foram contrários e tivemos aí 4 pessoas que votaram, então, branco e nulo. Então, o resultado, né, foi, então, a aprovação desse acordo, né? A gente está nos finalmente agora, só para fazer os trâmites legais de assinatura, coletar a assinatura, né? Fechando aí os últimos detalhes para que realmente, de fato, se concretize esse acordo e que a gente espera de que a empresa realmente cumpra esse acordo, né? E respeite aquilo que foi decidido na Assembleia e nas negociações ao longo dessas últimas semanas. O que dá tranquilidade é a garantia, né, do terreno, das Exatamente. máquinas, né, que isso vai ser levado a sério. Lembrando que a Coteminas foi fundada pelo empresário José Alencar, 2 vezes vice-presidente da República com Luiz Inácio Lula da Silva, né? E que é o Josué, que agora é o filho dele, né? O Josué, que Exatamente. é o presidente do grupo Coteminas. Inclusive, hoje, ele é o presidente da Fiesp também, né? E que é presidente da Fiesp, né? Olha bem, né? Olha bem do que estamos falando. Exatamente. Né? Que tenta trazer a Shen para o Brasil, né? Assumindo aí parte desse grupo. Presidente, obrigado pela sua participação aqui, né? Sucesso nesse acordo. Vamos acompanhar, ver se tudo se cumpre corretamente, né? E estamos aqui, a Itaberá, à disposição também do Sintrafit. Legal. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aqui. O sindicato também está à disposição, também para os trabalhadores. Qualquer situação, nos procurem, entrem em contato conosco, né? E é o que a gente também quer. Resolver essa situação, quer que esse acordo se cumpra, né? E que se respeite aí os direitos dos trabalhadores. Um forte abraço aí a todos. Carlos Maschi, presidente do Sintrafit, Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, falou com a gente sobre o acordo entre Coteminas e trabalhadores e o fechamento de 721 postos de trabalho na empresa.